Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para comentar a pré-aula da lição Betel e nós já estamos na lição 11. Então fica atento aí no assunto porque tem por tema Enfrentando as Fornalhas da Vida. É um processo que praticamente todos nós enfrentamos e que Deus esteja conosco nos ajudando a passarmos pelas nossas fornalhas. Então o texto áureo então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, que é Daniel 3,30. E a verdade aplicada é aquele que guarda a palavra de Deus, no coração é guardado por ele. Glória a Deus. E aí nós vamos ter por objetivo da lição mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só e revelar que é no fogo que somos testados. Temos aí por texto de referência Daniel 3, do 13 ao 15. Vamos aqui para o tópico 1, que diz os três jovens amigos de Deus. Então nós vamos estudar nessa lição sobre a fidelidade a Deus. Isso é muito importante, fidelidade a Deus. Se nós formos fiel ao Senhor, Deus vai sempre nos honrar nos momentos difíceis. Esses três jovens amigos de Deus. Tem aí por esse tópico aí que vai falar de Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes judaicos, que quando eles foram levados para a Babilônia em 605 a.C., na primeira leva que Nabucodonosor leva para a Babilônia, eles têm os seus nomes trocados para Mesaque, Sadraque e Abednego. Por que ele tem esses nomes trocados, Mesaque, Sadraque e Abednego? Justamente para tentar tirar a identidade deles do seu Deus e colocar na identidade da terra natal. Só que esses três amigos, além de serem amigos de um para com o outro, os três também eram amigos de Deus. Esse aqui é um ponto importante. Ser amigo de Deus. Ter amigos como Mesaque, Sadraque e Abednego e Daniel é algo sublime. Porque Provérbios 17 diz: em todo tempo amo um amigo. E na angústia nasce um irmão. São nesses momentos aqui que a gente encontra os verdadeiros amigos. Aquele momento que a gente precisa de amigo para orar, amigo para dar a mão, amigo para abraçar, amigo para ajudar, amigo para descer contigo no vale, para subir contigo para o monte. Essas pessoas são amigos que a gente deve mantê-los muito bem guardados. E esses três jovens amigos, mais Daniel, os quatro, além de serem amigos fiéis uns aos outros, eram amigos de Deus. E eles foram para lá, tiveram seus nomes trocados, mas não perderam a sua essência, não perderam a sua identidade de cristãos. Então, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, para a gente não poder perder aí o foco por ver brilhar e acreditarmos que por estar brilhando pode ser alguma coisa espiritual. E não é. O Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de duas alternativas. A primeira era se contaminar com a porção e manjar do rei, e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhe foram oferecidas. Eles tinham essas duas opções: se manter fiéis a Deus ou se corromper. Eles preferiram ser fiéis a Deus. Eles preferiram manter a sua integridade, mesmo em terra estranha. Até porque eles não estavam lá a passeio, eles foram levados cativos. E chegando lá, nesse processo todo de que por eles serem muito sábios, muito inteligentes, o rei quis trazê-lo para mais perto da corte. E eles não perderam a sua identidade estando lá na Babilônia. Atenta para isso.
O 2, não deixe que seus olhos te enganem. Olha outra coisa perigosa. Muita coisa, o olho é uma coisa perigosíssima. Enganou enganou Samuel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, que viu Eliabe com toda aquela aparência de um soldado, ele disse, está aí o rei. Deus disse, não é esse. Enganou Adão e Eva, porque Eva viu a beleza do fruto. Então, olha bem, enganou Acã, os olhos enganou Acã, porque Acã, quando viu a capa babilônica, ele se apossou dela. Enganou Davi, quando viu Batseba. Olha Davi vendo e se corrompendo com o olhar. Por isso, lá em João capítulo 2, versículo 15, primeira epístola, João diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, ela não vem de Deus, ela vem do mundo. 2, 15, 16. E nós temos que ficar atento com isso, com esses 3 olhares. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não provém de Deus, mas provém do mundo. E esses olhares de Eva e Adão, de Acã, de Davi, foram fatais para a queda deles. Então lembre-se que nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por fé. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós somos guiados por fé. Atenta aí para essa temática. Cuidado com seus olhos. 1,3, nossas escolhas mostram quem somos. É verdade. A sua escolha vai determinar o que está dentro de você. A sua escolha vai determinar a sua essência. A sua escolha vai determinar aonde está o seu coração. Então eles escolheram, como Maria, a melhor parte, que foi ser fiel a Deus. Eles não negociaram os seus princípios, ainda que isso poderiam trazer bens para eles, mas eram coisas que eles não iriam negociar, eram inegociáveis. E eles fizeram a melhor escolha. E por fazerem a melhor escolha, Deus os honrou em terra estranha. Assim como José. José estava em terra estranha, foi fiel a Deus e Deus o honrou em terra estranha, justamente devido à sua fidelidade. Teve oportunidade de se corromper, teve oportunidade de galgar postos de maneira errada, mas ele preferiu ser fiel, ir para a cadeia, ir para a prisão e gradativamente chegar ao posto que chegou, sendo direcionado por Deus. O 2 diz, fé em tempos difíceis. O rei resolve fazer uma estátua. Depois do seu sonho, da sua interpretação, ele resolve fazer uma estátua que provavelmente é a sua imagem. Vai lá, coloca uma imagem de aproximadamente 3 metros e automaticamente ele pede para que adorem aquela imagem. E nesses tempos difíceis, onde as pessoas estão clamando por adoração, a fidelidade a Deus é indispensável. Então, em tempos difíceis, mantenha-se fiel, mantenha sua fé firme. Eles se mantiveram fiéis, justamente por causa do ângulo de visão que eles tinham das coisas de Deus. Então, essa estátua desse culto extremamente estranho, a personalidade ou a estátua de uma personalidade, é uma coisa muito corriqueira hoje em nosso meio. Muito cuidado para a gente não estar saindo do caminho e adorando personalidades humanas, ovacionando personalidades humanas. Qualquer ambiente onde você for e não houver um espírito de verdadeira adoração, mas onde estiver muita algazarra, bagunça, em nome de que aquilo é de Deus, porque alguém assumiu a tribuna ou assumiu o palco para dar o seu show, gospel, esse é um culto à personalidade, porque o culto a Deus, toda a glória é endereçada única e exclusivamente a Deus e não a personalidades humanas.
a insanidade de um monarca. Ele teve uma ideia insana. Ele quis adoração. Ele proclamou a adoração a ele. E ele, nesse ímpeto de acreditar de que ele era o maior, ele acabou fazendo uma estátua e conclamando a data exata onde essa estátua seria reverenciada pelos seus súditos, e quem não fosse reverenciá-la seria punido com a pena de morte babilônica. Uma insanidade sem fim. O 2, a fé em meio à morte. Isso é importante, por quê? Porque Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, no texto de Apocalipse, não é morrer fiel, é você ser fiel a ponto de morrer por sua fé. Então, ser fiel até a morte é as pessoas te ameaçarem e você não negar a sua fé e morrer por ela. Ser fiel até morrer é você seguir uma vida de fé e morrer talvez com seus 80, 90 anos e morrer na fé. É diferente de ser fiel até a morte do texto. O texto está dizendo que nós devemos ser fiéis até a morte, até a ponto de entregar a nossa vida pela causa da fé. Fé em meio à morte. A fé causou a morte de muitos homens que não cederam e preferiram pagar com a sua vida em detrimento a negar a sua fé. Tertuliano, um dos pais da igreja do século III, ele disse que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Ou seja, aonde se mataram muitos crentes, muitas pessoas se converteram ao evangelho. Então, fé em meio à morte. Alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, robusteça a sua fé, dá energia para a sua fé, dê alimento para a sua fé. E o alimento é a palavra. É Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando morrer é lucro. Paulo falou muito isso. Que morrer pela fé é ganho. Que morrer em Cristo, você não perde, você está sendo promovido. Você está ganhando o passaporte para o céu. Então a fé para nós, a morte para nós virou uma promoção. Nós somos promovidos ao reino dos céus quando a morte chegar para nós. E eles não cederam, não negociaram a sua fé e preferiram morrer pela causa de Deus. Parabéns, que Deus nos ajude a ter essa fé raçuda, essa fé corajosa, essa fé enraizada, essa fé que não arreda o pé, essa fé que não recua, essa fé que nos sustenta e que nos mantém de pé. Que Deus nos ajude a ter essa fé que esses jovens tinham. Um Deus que confunde o inimigo. O que aconteceu? Quando eles jogam lá os 3 jovens, ele tinha lá o seu inferninho particular. Tinha lá o seu inferno. Ele manda, aumenta lá a temperatura. Bota lá mais 3 graus, mais 7 graus. E nós vamos matar quem não se dobrar. E sobrou para esses 3 jovens. Não se dobraram, se mantiveram fiel e foram até o fim com a sua fé. Então quando ele joga os 3 jovens lá, ele vê que lá está tendo 4 pessoas. E o autor, com muita propriedade, ele chegou a dizer que o quarto é quarto na visão do rei. Porque, na verdade, ele já estava lá dentro quando os 3 foram lançados. Então ele não é o quarto, ele é o primeiro. Deus nunca é o quarto, Deus nunca é o segundo, Deus nunca é o terceiro. Deus é o primeiro. Então pode ser que quem estava lá, existe uma discussão teológica, pode ser uma cristofania? Pode ser uma cristofania. Sim, Deus é o primeiro. Quando eles foram jogados, Deus já estava na fornalha. Na visão do rei, eu estou vendo 4, e o 4º homem é semelhante aos deuses.
o quarto para ele, mas para Mesaque, Sadraque e Abednego, ele já sabia que quem estava lá era o Filho de Deus, era o próprio Deus, que já estava na fornalha só aguardando eles para os livrá-lo. Não da fornalha, mas na fornalha, que é um livramento maior. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Foi o caso dele e o nome de Deus foi glorificado por causa da fé desses moços. É assim que Deus faz. A nossa fé, automaticamente nós somos maltratados muitas das vezes por ela, todavia as pessoas que nos assistem acabam glorificando a Deus por meio das nossas vidas. O 3.1 diz, Deus entra conosco na fornalha. Foi isso que eu acabei de falar. Deus não vai nos livrar da fornalha, muitas das vezes, Ele vai nos livrar na fornalha. Então Deus não vai nos abandonar na cova e nem nos livrar da cova. Deus vai estar conosco na cova, como esteve com Daniel. Então a fornalha foi só um momento experimental. Eles tiveram aquela experiência de os únicos 3 homens que foram jogados uma única vez numa fornalha e tiveram um grande livramento da parte de Deus, proporcionado pela fidelidade deles a Deus. Então, Deus entra conosco. Talvez você esteja passando numa fornalha, num momento difícil, num momento de calor, num momento de grande crise pessoal, familiar. Deus é contigo nessa fornalha. Grite por Ele, clame por Ele, que Ele há de te dar vitória nesse momento. Em Deus somos mais que vencedores. É bom a gente analisar sempre esse ponto, que em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós entramos na batalha sabendo que vamos sair vencedor dela. Poderemos até sofrer algumas perdas, mas as perdas elas são aprendizados para nós. Elas não irão fazer nós jogarmos a toalha. Poderemos perder algumas batalhas, servirão de aprendizado, mas jamais iremos perder a guerra, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Deus é o escape das aflições da vida. Depois de ver o Senhor livrando Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens. Vê como é que a fé de 3 jovens é capaz de impressionar o rei Nabucodonosor. É capaz de mudar a sua forma de pensar, é capaz de mudar um reino, porque 3 jovens mantiveram-se fiéis ao seu Deus. É muito importante a gente entender que nesse escape que Deus deu a eles, quem ficou mais encantado com tudo foi o rei, porque ele jamais imaginaria que o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, ou de Ananias, Misael ou Azarias, seria capaz de entrar numa fornalha com eles e ainda ele ver que lá havia um ser diferenciado, que era o primeiro homem da fornalha, que na visão dele era o 4º homem. Então Deus há de nos dar o escape. Fica tranquilo, fique em paz, que o escape de Deus vai chegar para nós. Oremos a Deus e crendo que Deus há de agir e de nos dar vitória. Concluindo aqui esse assunto, por fidelidade os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Amém. Então nós estamos aqui encerrando essa lição. Semana que vem a gente volta com a 12. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Semana que vem nós estamos aqui com a lição 12. Tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like aí, aperta o sininho, comenta, compartilha, para que outras pessoas sejam abençoadas por meio dessa pré-aula e que possam abençoar outros aí no domingo com a sua aula de escola dominical. Boa aula, que Deus os use poderosamente, é o desejo do meu coração. Fica aqui os meus agradecimentos no nome santo de Jesus. Um abraço.